Bom dia, queridas e queridos, queridas pessoas, queridos amigos de todos os lugares. Estamos aí de volta na nossa jornada do Educar para Transformar. E hoje o tema é um tema recorrente a todos os pais, todas as mães, jovens ou de uma idade mediana, que é a liberdade. Quando nos tornamos pais e mães, por mais que não pensemos sobre esse tema durante nossa vida, ele vem à tona. O que é ser livre? O que é a liberdade? Como educar os nossos filhos para que eles se sintam livres? Ou se a pessoa é de uma outra opinião que a liberdade não é algo que diz respeito à nossa saúde psicológica, emocional, como são as liberdades individuais, como é a liberdade entre o indivíduo e a sociedade, como o que é a liberdade, quais são os papéis das regras sociais e das regras individuais para a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade é para cada um, antes de tudo, somente um conceito. Um conceito que pode se tornar prático, um conceito que pode vir a ser algo prático na vida das pessoas, mas antes de tudo, precisamos recordar em nós mesmos como é que nós lidamos com esse tema. Eu costumo sempre dizer, levando em consideração as palavras de Rudolf Steiner, que a educação é, sobretudo, a autoeducação. O que é que ele queria dizer com isso? Que profundidade dessas palavras? Para onde elas vão? Não há uma educação para a liberdade se aquele ser humano não se sente livre. Ele não terá muitas possibilidades de facilitar a condução, de facilitar a liberdade do outro, se ele mesmo não se sente livre, se ele mesmo tem um conceito de liberdade sitiada, cerceada, de certa forma bloqueada muitas vezes por questões traumáticas, digo a respeito. E eu escolhi esse tema, queridas amigas, queridos amigos, por vivermos num momento histórico especialíssimo. É um momento onde as liberdades estão em xeque. As liberdades individuais, as liberdades civis, a liberdade das instituições. Tudo isso é bem complexo. Mas para mim, pessoalmente, levando em consideração os saberes que venho adquirindo hoje em dia, a liberdade é algo intocável. Assim como muitos outros conceitos que os humanos conseguiram constituir durante toda essa jornada aqui na Terra, a liberdade é algo a se conquistar permanentemente. A todo momento haverá um movimento pessoal individual contra a liberdade e para a liberdade. É o que a gente é o que chamamos de antipatia e simpatia na antroposofia. O movimento que a alma sabe, que a alma recorre à luz. E ao mesmo tempo dessa relação, a alma percebe que ela está cercada, cerceada por outros elementos sociais que não são não somente os seus próprios impulsos. É tanto que somos seres sociais, é tanto que somos seres coletivos. Então a liberdade é, antes de tudo, um conceito. E aí você pode se perguntar assim, Márcio, quando meu filho nasceu, não tinha tempo nem de ir ao banheiro sem que ele quisesse estar junto. Para você ver, a criança, ela é uma prova que não há liberdade ilimitado. No plano terrestre, aqui nesse planeta, até os multimilionários, nesse capitalismo insano que é o sistema em qual vivemos, insano e, sobretudo, sombrio. Porque essas pessoas que acham que têm liberdade ilimitada, na verdade, elas são escravas das suas próprias construções ilusórias. Isso não quer dizer isso não quer dizer que não há uma certa qualidade de vida para essas pessoas que detêm mais poder, sobretudo financeiro,
Mas o que eu estou dizendo é que elas estão muito mais, na minha opinião pessoal, elas estão muito mais distantes da liberdade real, da liberdade do ser, da liberdade existencial, do que aquele João, daquela Maria, que mora em condições materiais precárias. E até no campo. Eu lembro que minha avó nunca quis ir para a cidade. E um dos seus argumentos era: Márcio, aqui no campo, no sítio, eu me sinto mais livre. Veja que sabedoria. Uma mulher não letrada, mas de uma imensa sabedoria. Porque sabedoria, para entendermos a liberdade, não depende das letras, não depende das instituições, da, não depende da filosofia. É claro que todos esses conhecimentos, essas ciências colaboram para o desenvolvimento, para o andamento, para a continuidade do saber. Mas a sabedoria ela é, assim como a liberdade. A liberdade é algo a ser tocado. Há alguns anos, muitos escritores e escritoras vêm se debruçando sobre o tema da educação e da liberdade, das regras ou não regras, da educação não autoritária ou da autoridade amável, como se é tratado na antroposofia de Rudolf Steiner. A autoridade amável, a amável autoridade. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer é que nós devemos reconhecer que a liberdade é um elemento indispensável para a saúde psicoemocional dos seres. É tanto que vivemos numa sociedade pendoente, porque nós não podemos exercer nossas liberdades com uma plenitude. Mas de que liberdade eu estou falando? É a liberdade com limites. Porque no meu ponto de vista, a liberdade sem limites, ela é tirania. Quando não há limites, quando não há regras, quando não há modelos, quando não se respeita os limites do outro, isso é uma tirania. Pode aplicar esse conceito no seu dia a dia. Podem aplicar esse conceito ao momento atual da política brasileira. Quando não se respeita as regras, você é um tirano. Mas os anarquistas são tiranos. Não, isso já é um outro debate que a gente pode falar num outro momento. Mas a tirania não gosta da liberdade. A tirania usa a liberdade a seu favor para destruir e se autodestruir. A tirania é um câncer social. É um câncer. Eu digo um câncer no sentido de autodestruição. Então, o que seria a liberdade então? A liberdade é reconhecermos no mundo os limites. A liberdade é reconhecer na vida social que outras pessoas, que outros agentes, que outras conveniências, que outros desejos também têm o mesmo direito que os nossos. É aquela velha história que as nossas avós e avós contavam-nos, que é: a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. É exatamente ali, entre mim e o outro, que a liberdade vive. A liberdade não vive em mim, assim como não vive no outro. A liberdade é exatamente aquele lugar entre o eu e o outro. Por isso que os limites existem. E os limites não podem ser vistos como muros. Os limites devem ser vistos como pontes. Porque o outro e o eu são a singularidade da existência. Não haveria o outro se não houvesse o eu, assim como não há o eu sem o outro. Porém, quando a gente ultrapassa de uma forma não livre, de uma forma não consensuada com o outro, esses limites, a gente não está falando mais de liberdade. Estamos falando de outras coisas, mas a liberdade não. E outra coisa que é muito importante se destacar, a liberdade é muito anterior ao liberalismo. O liberalismo cooptou o conceito de liberdade na Revolução Francesa. A liberdade existe já há muitos anos. O conceito de liberdade entre os humanos já existe há milênios. E são seres livres que vão continuar
fazendo com que a história seja um processo das liberdades de cada um. Porém, numa vida social complexa, nas cidades ou na complexidade da sociedade, a liberdade passa a ter outros contornos. Voltando ao tema da autoliberdade, de quando nós nos tornamos pais e mães, que perdemos. Nesse aspecto, depois de uma experiência profunda na minha primeira paternidade, eu costumo dizer que eu acho que quando nós nos tornamos pais, nós não perdemos a liberdade. É como eu lhe disse, é porque a liberdade nunca está em mim. Então não tem como perdê-la. O que nós perdemos é tempo. O tempo de estar sozinho, o tempo de até de ir ao banheiro sozinhos. Minha mãe sempre reclamou, você sempre quis ir no banheiro comigo, ficava lá. Vai se saber por quê. Hoje eu sei por quê. Hoje eu sei por quê. Eu gostava, eu não queria sair do lado da minha mãe. Porque já tinha tido a experiência de ter perdido uma mãe. Então, não queria perder a segunda. Naturalmente, a criança, ela carrega em si uma inteligência emocional profunda. Profunda. Ela sabe o que sente. Tratando disso, nós devemos, para sermos mais felizes, para podermos passar os processos com mais tranquilidade, liberdade e tempo têm suas relações, mas são coisas diferentes. Você pode ter tempo e não se sentir livre. Você pode se sentir livre e não ter o tempo. Ou várias outras conotações do tema. O que eu queria reforçar aqui para você pai, para você mãe, que está se sentindo um pouco, oh, Márcio, eu estou tão cansada, essa criança depende de mim o tempo inteiro. Eu fico só naquela balançada da cabeça assim, ó. Já passei por isso também. Primeira coisa que você tem que aceitar é, uau, o processo é forte. Se você não aceitar isso, você vai ficar num mundo de ilusão, você não vai ver nada, você não vai ver nada na sua frente. É bom aceitar a realidade do jeito que ela é. Para você poder transformar a realidade, você tem que vê-la. Você tem que vê-la, aceitar. Para ver, tem que aceitar. Aí depois que você aceita, você vai dizer, ok, será que eu sou livre? Será que eu não sou livre? O que é que está se passando dentro de mim? Quais são os aspectos psicoemocionais que estão borbulhando no meu ser? Pais, mães, liberdade não é somente tempo. Faça um teste, organize sua semana, tire uma tarde para que os filhos fiquem com uma babá, ou com a mãe, ou com a avó, ou com alguém de confiança, e vá viver sua liberdade. E você vai ver o quanto você vai dizer, uau, como eu estou me sentindo mais leve. E depois de um minuto, onde é que estão meus filhos? Porque a liberdade, na verdade, é o amor. Quem não ama não conhece a liberdade. Isso é um fato. Eu não quero entrar em discussões teológicas ou filosóficas. Não há liberdade fora do amor. Não há liberdade fora do amor. Podem haver processos libertários, mas o conceito mãe da liberdade, liberté, frei, é livre. O conceito é livre, está no ar. É só perceber dentro de si como é que esses conceitos atuam, como é que essas coisas da vida movem-nos por dentro. Então, o que os pais e as mães sofrem no processo de paternidade e maternidade até as crianças serem autônomas em certo nível é a falta de tempo. A falta de tempo consigo, a falta de tempo com a companheira, a falta de tempo com amigos, a falta de tempo para jogar bola, a falta de tempo para assistir um futebol sem que ninguém queira usar o aparelho de tempo. Tempo e liberdade podem estar juntos, tempo e liberdade podem estar separados. Mas o que é mais importante é reconhecer que a liberdade não está em mim, não está no outro, está entre as partes. Assim como a liberdade sem regras de aceitar o outro, tem uma grande possibilidade
de se transmutar em tirania. E tirania, nós sabemos que é o desamor.